As Forças Armadas brasileiras, ou melhor, todas as Forças Armadas do mundo, têm um papel social bastante amplo, porque ela prepara cidadãos para a pátria, mas também ela prepara cidadãos para fazer o crescimento e o desenvolvimento da pátria. Estamos aqui com o professor Marcos Castro, ele que tem uma formação escolástica bem forte, é engenheiro, é graduado em letras, domina vários idiomas, mas tudo isso ele fez aliado ao Exército Brasileiro. Na ativa, ele estava como coronel, deixou o Exército na reserva como general. E na vida ativa aqui no mundo civil, ele passou por várias atividades, foi diretor de faculdade, foi coordenador de pós-graduação, desenvolveu trabalho com a Unesco, pertence à missão diplomática da ONU e, por sua vez, teve vários cargos de assessoria, chefia e direção no governo estadual. Estamos aqui para conversar com o professor Castro, é um prazer tê-lo aqui, eu admiro bastante, faz anos que o conheço, tivemos oportunidade de trabalhar na universidade juntos, hoje eu sou diretor da Faculdade Einstein, ele é o nosso diretor e faz a coordenação geral da pós-graduação e extensão. Professor, nos fale da sua formação no Exército, o que é que levou a ter esse amor pela pátria e dedicar-se ao Exército Brasileiro? Boa tarde, professor. O que ocorreu na década de 60 é ímpar no Brasil, porque naquele momento eu fui ser escoteiro e fiquei até 15 anos. E o escotismo, desde a sua fundação na Guerra dos Boers, na África do Sul, o Baden-Powell, o fundador do escotismo, ele criou esse pessoal para ser mensageiro e outras tarefas que os soldados não fariam. Então, era uma força paramilitar naquela época. De maneiras que eu assimilei aquilo e principalmente eu gostava muito, e gosto até hoje, da disciplina. E aquilo fez uma formação em mim, na minha capacidade, no meu desenvolvimento na juventude. Então eu fiz concurso pro público com 17 anos e passei no concurso nacional, primeiro na aeronáutica, eu estava até na aeronáutica. E depois, quando eu soube que tinha passado no Exército também, que eu tinha feito concurso, eu vim então para a escola preparatória em Campinas, onde fiquei 3 anos. Isso deu-se em 1968. Como eu era menor de idade, naquele momento não podia incorporar. Então meu pai e minha mãe, eram vivos naquele momento, naquela época, eles tiveram que me emancipar na justiça para mim fazer a incorporação no Exército Brasileiro, em que eu fiquei 35 anos, 9 meses e 23 dias. Eu percorri todos os rincões da pátria. Que o Brasil são vários Brasis, ele é grande mesmo, a gente que não conhece tanto. Eu tive uma parte, eu tive pelo Exército, outra parte pela Unesco. Você falou isso, o Brasil é vários Brasis. Vários Brasis. Ele é muito grande. Muito grande. O que nos une, né? Ainda é a nossa língua e ainda é a nossa formação. Essa formação, que é muito importante, antropológica, é que nós somos oriundos do branco, o índio que já estava aqui, o negro, né, e outro, que deu-se várias raças, né, e isso que ocorre, se o senhor vai de norte a sul, não é, tem mais branco no sul, obviamente, por causa da colonização alemã e italiana, mas também já está miscigenado ao longo do tempo. Eu fiquei muito tempo no sul, tocando ferrovias na época, né, e na região amazônica tocava rodovias, uma coisa muito, muito difícil, que o Brasil é tão grande. Então o Exército, as Forças Armadas, ela tem um trabalho dentro do corpo civil muito importante, né? O senhor, por exemplo, é engenheiro, né? Ele fez trabalhos de ferrovias. Trabalho e formava, né, o soldado de engenharia, né, que depois vai para a vida civil,
com outros conhecimentos, desde mecânica, de formação. O senhor fala vários idiomas, certo, inclusive, né? Formado Falo em letras. porque eu também, principalmente inglês, que eu convivi durante 20 anos com oficiais norte-americanos no Brasil, várias gerações. Foi de 77 a 97. O primeiro era o Major Driscoll, que tinha ido na Guerra da Coreia, veja você. Um major antigo, bem antigo, antigão, gigante, tamanho do Mike Tyson, só que era um branco. Era um gigante. Tinha levado um tiro de 45. Mas ele não teve problema na bicicleta, não, né? Porque senão ia dar porrada em muita gente. Não tem, né, doido? E depois, o último que eu peguei foi o Rieira, já era cubano. E, como o Nenê foi pra Flórida, né? Fugiu em balsa. E ele foi na Guerra do Golfo, do tempo do Bush pai. Aí esse pessoal fica no Brasil por 2 anos, porque nos Estados Unidos da América é proibido o trabalho dos militares em construção civil. Isso É interessante. Aqui não, né? No Brasil, não. O senhor, por sinal, é formado em engenheiro civil. E tem os batalhões de construção. Eu sou fez mestrado nessa área. Trabalhou inclusive na Unesco. Fez trabalhos outros. Mas o meu foi na educação. Então esse pessoal vinha para cá, fica 2 anos com família para assimilar esse conhecimento, né? Que eles já são engenheiros ou agrônomos, etc. Para incorporar esse conhecimento para levar depois para as unidades militares dele, que sempre estão em guerra. Sempre está em combate, queira ou não queira, pelo mundo todo. Eu conheço bem os Estados Unidos e posso dizer isso de cadeira. Os americanos estão presentes, lá em Israel mesmo eles estão full time. Aqui no Brasil, as unidades de construção são diferentes, né? Elas são de combate e de construção. Ora, e fazem esse mesampli, esse trabalho com toda a sabedoria, perspicácia e competência. Haja visto os trabalhos que ficaram perenes, né? Em vários rincões da nossa pátria. É interessante o senhor falar isso, porque muitas pessoas que são leigas, até eu mesmo, né? Que sou um leigo, eu até acho assim, não, os oficiais, eles ficam só dentro dos quartéis, ficam determinados comandos, mas pelo que o senhor me falou, e sempre expressou aí, existe um processo muito grande de necessidade da visão, da valorização das Forças Armadas Brasileiras. Porque são muitos trabalhos. O senhor acabou de falar a parte de engenharia, a parte de educação, a parte até de desenvolvimento social. O senhor trabalhou mesmo fazendo trabalho no Amazonas, não foi? No Amazonas, Nordeste todo, lá no interior do Piauí, Maranhão, foi Ceará. Foi a área de engenharia. De engenharia. E depois no Sul, tocava mais ferrovia, porque os batalhões ferroviários, eles estão, tem outro nome hoje, mas era o ferroviário, primeiro e segundo. Um era na Guaraguari, Minas, que tocou a F-050 de Uberlândia a Brasília, que antes era só por caminhão. Isso deu-se na década de 70. E lá no Sul, era o primeiro ferroviário de Lages, que veio de Bento Gonçalves, que é um batalhão muito antigo, que foi na Guerra do Paraguai, que vem mais de 150 anos. Ele fazia as ferrovias, tomava conta do Tronco Sul. A última ferrovia que ele tocou foi a Ferroeste, no Paraná, no tempo do governador Requião, que vai de Guarapuava a Cascavel, no Paraná, lá na fronteira. E escoou todos os produtos, né? Os grãos, que vem até ali, aquela região, e depois escoou para o Porto de Paranaguá e outros, ali do sul. É uma coisa interessante. E a formação dentro do Exército escolástica é uma das melhores, né? Inclusive agora no ranking do MEC, as melhores instituições de ensino superior estão atreladas ao Exército Brasileiro. O senhor fez engenharia, né? Isso. Certo? Engenharia foi na Agulhas Negras? Agulhas Negras. Agulhas Negras. E é considerada, inclusive no ranking do MEC, foi uma das consideradas a primeira. Essa formação, não somente essa formação do senhor de disciplina, que eu conheço, trabalhamos juntos, sei, né? Eu gostaria que falasse isso para quem está nos vendo e ouvindo, essa formação de disciplina, essa visão de administração, essa visão essa formação escolástica sólida, ajudou bastante o senhor quando o senhor saiu para o mundo civil? Ajudou muito. Mesmo antes, eu já tinha empresa antes, né? Meu nome não poderia estar, nome de outros. Eu trabalhava fora sempre, né? Como professor, principalmente. Eu tinha um curso lá no Sul, 90, 91, 92. Preparatório para escolas militares. Era preparatório para a escola saindo das armas. E conseguimos a aprovação de muitos alunos. Depois fui empresário, né, tinha empresa,
E toquei no mundo civil, depois que eu não fui para a reserva, eu toquei mais na área de ensino e pesquisa, né? Na educação superior. O senhor lembra? Estava com o senhor. Lembro, nós trabalhamos juntos, e né? Inclusive foi um dos melhores diretores que tivemos na Faculdade de São Salvador. Lutando. Trabalhamos na Tomás de Mas Aquino. essa formação que o senhor fala, do militar, é através de concurso público em escolas militares, não é? Principalmente. E também outros. Por exemplo, um exemplo agora, eu vi ainda hoje, uma jovem que foi do Colégio Militar da Pituba, Colégio Militar do Exército. Ela foi aprovada em primeiro lugar na USP, na Unicamp e aqui na UFPA em Medicina. Não, é bom falar isso, porque às vezes nós ouvimos as pessoas dentro do senso comum dizendo o ensino público não presta, mas isso é lato senso, porque quando nós vamos para a análise, por exemplo, do ensino público militar, seja ele das Forças Armadas, ou seja, do militar estadual, como a Polícia Militar, eles são, não somente o militar, o Exército, né, não somente o Exército, mas o Exército, a Marinha Aeronáutica, as formações são sólidas, tanto formações escolásticas de ensino médio, ensino fundamental, como ensino superior. Né? Essa visão, às vezes, muitas pessoas acham que não, porque a pessoa é militar, a formação dele é a menor. Pelo contrário. Eu trabalhei com vários militares, inclusive com o senhor, que é engenheiro. Eu trabalhei com o Rogério Frois, que era médico, um dos melhores professores que eu tive, né? E diversos outros. E são pessoas que têm uma certa educação, que é a transmissão de informações historicamente adquiridas, como tem uma certa postura ética e, digamos, de respeito, não somente pelo cidadão, como pela pátria e pelos seres humanos, de maneira geral. A disciplina, como eu falei, ela é muito importante nesse mistério, na formação do homem, na caserna e também para a vida, porque dentro da administração pública, sempre se não tiver disciplina, uma concatenação de ideias, né, e a pessoa seguir rigidamente o que foi planejado, não se vai a lugar nenhum. E eu invoco aqui o Luiz Vaz de Camões, no seu canto 10, né, nos Lusíadas, que fala que a disciplina militar prestante, Senhor, não se aprende na fantasia ou só estudando, aprende-se peleando, lutando e pelejando. Ele é muito interessante. É interessante. Professor Castro, com sua formação em letras vernáculas, conhecedor de vários idiomas, passar-nos-á aqui uma visão de vida e, acima de tudo, uma visão de mundo no qual desconhecemos e precisamos abrir a nossa mente para conhecer, porque é algo que é bastante ulular, importante e agregante para o nosso país. Professor, dê-nos as suas considerações finais, porque o nosso tempo já está, digamos, sendo adentrado. Sim. Então se você quiser dizer alguma frase, alguma coisa que... considerações finais é muito importante nesse momento que nós estamos já fazendo um trabalho junto na FACE e na Faculdade Einstein, o senhor autorizou, e aqui junto com a TV, Web TV. O Portal Jorge Guedes. Portal Jorge Guedes. Nós estamos já indo à Marinha, primeiramente, segunda-feira, oficiando o Almirante Caroli, para a gente fazer essa introdução, essa filmagem logo no Carnaval, tentar na Cabana da Barra, no primeiro momento. No segundo momento, a gente vai tentar, adrede preparado, antecipadamente, fazer uma entrevista com o Almirante. E ali ele tem a sua assessoria 1, que é o comandante Érico, que faz a divulgação dos cursos para a Marinha, para a entrada na Marinha do Brasil. No segundo momento, depois, mais adiante, nós iremos no Exército Brasileiro. Nós temos mais conhecimento, que eu sou da casa ali, né? O nosso general hoje é um jovem, foi do Colégio Militar da Pituba, baiano, está aqui lutando, grande, antigo. E depois, em terceiro momento, na aeronáutica. Lembrando que o KC-390, C-390, o maior avião do Brasil, já fez o primeiro voo, fabricado pela Embraer. Para lançar paraquedista, é jato, viu? Eu tenho a filmagem dele ali.
e estará naquela feira, lá no Rio Centro, naquela região do Rio de Janeiro, aquela feira de artigos militares em junho ou julho desse ano. Eu agradeço então esse momento, é muito importante essa divulgação, né? E depois, claro, quem pode falar pela força são os comandantes de cada força que estão nativos. Claro, sim, senhor. Ok, muito obrigado. Lembramos que as Forças Armadas, durante o mundo, e principalmente no nosso país, deu uma alavancada. A logística surgiu dentro das Forças Armadas, os computadores, idem. E nós precisamos estar sempre abertos para percebermos o quanto de valoroso nós temos no mundo militar. Lembro-me que durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos já tinham descoberto o radar. Então eles voavam, e aí viam os submarinos alemães e detonavam-os com facilidade. Então se espalhou uma história, né, que foi feita a partir da espionagem contra espionagem, de que os americanos tinham desenvolvimento na visão porque comiam muito cenoura. E aí os americanos, sabiamente, começaram a colocar cenoura nos alimentos dos seus soldados. E até hoje, nós ouvimos falar que a cenoura faz bem para os olhos. É importante nós estarmos com os olhos abertos e percebermos que às vezes existem colocações dentro da sociedade de forma faliciosa e capciosa, objetivando ver a importância daqueles que fazem muito pela pátria, daqueles que fazem o progresso dessa nação. E entre eles estão os militares. Cuidado, hein? Cenoura não é tão bom para a vista assim. Não se engane. Tai Chi Chuan. Tai, suprema. Chi, energia vital, respiração, né? E Chuan, punho. É uma arte marcial, mas no Brasil ela adentrou, com exceção do estilo Shen, né? Mesmo assim tem uma concepção terapêutica, adentrou num cunho meramente terapêutico. Uns denominam-a de yoga ou yoga em movimento, ou alquimia do movimento, como Shen gostava, o saudoso mestre Shen gostava de denominar. Existem vários estilos e um deles é o estilo Shen, que é um estilo que ainda está enraizado no processo bélico marcial. Estamos aqui com Henrique Cardoso, que é parente, eu acho, de Fernando Henrique Cardoso, certo? Mas não é sociólogo ele não, certo? Ele é filósofo oriental. Ele irá nos falar sobre Tai Chi Chuan, algo que todos sabem o que é. A China, a partir da década de 70, 73, quando um dono de um jornal, ou foi revista, se não me engano, não sei se foi New York Times ou Fire Time, foi operado com agulha de acupuntura, com o coração aberto, passou a ver todos os novos contextos terapêuticos, seja o Tentil, que é a acupuntura, seja o Qigong, seja o Tai Chi Chuan, seja a Tuiná, seja o Shiatsu, que é japonês, foi criado em 1908, esse termo Shiatsu por Namikoshi, né, em 1920, Matsunaga começou a usar o termo e deu outra abordagem. Hoje, nós estamos aqui, voltando, estou sendo até redundante, para falar com o Henrique Cardoso. E vou perguntar pelo básico, né? Vou iniciar redundância pelo início. Fazer uma redundânciazinha aqui, fazer mais uma tautologia, falar e não dizer nada. O que é o Tai Chi Chuan? Bem, em primeiro lugar,
É um prazer estar aqui com você mais uma vez. O lugar, o Tai Chi Chuan, ele já é visto, inclusive pelos chineses, como um dos estilos mais refinados de Wushu. E dentro dos 5 estilos de Tai Chi, o que é considerado assim, o mais marcial e a essência do Tai Chi Chuan é o estilo Chen. Né, Mas o que é que o difere? O Shen, do Yang, dos diversos estilos? Bem, porque tem várias escolas, Wu, né? Wu, cada uma. O Chen, Yang, Wu Hao, né? Bem, o que é que acontece? O início, o Chen, só poderia ser praticado por pessoas da família Chen que viviam naquela aldeia, com o mesmo sobrenome. O primeiro não Chen a treinar o estilo foi o Yang, né? O Yan Lushan, que veio posteriormente desenvolver o estilo Yang. A diferença básica começa aqui, que é quando o Chen ele é muito forte, muito vigoroso em seus movimentos. Ele, apesar de trabalhar também muito a flexibilidade, quando o Yan Lushan chegou na capital, então tinha aquele processo que os chineses estavam passando muito viciados em ópio, muito doentes. Então ele adaptou as técnicas do Chen para aquela realidade, que não eram pessoas da montanha, né, com a saúde mais... uma visão mais terapêutica, exato. Né? Então, focada na... ele tornou o Tai Chi mais circular e mais relaxado. Basicamente, começa aí a diferença. Agora diga-me uma coisa, Henrique. Quais são os benefícios reais do Tai Chi? Porque tem muita conversa fiada. Isso aí eu concordo até com a Natália. Muita gente diz que é para viver muitos anos, aquela coisa toda. E a maioria dos mestres de Tai Chi muito morreram cedo. Então, quais são o que realmente, para que serve o Tai Chi Chuan? Entendeu? É para pessoas com uma certa condição financeira fazer um negócio diferente e aparecer para a sociedade, ou é algo realmente terapêutico? Não, o Tai Chi realmente ele passa a ser terapêutico a partir do momento em que ele trabalha dentro de uma linhagem taoísta, né, um pensamento taoísta, onde preconiza o caminho do meio. Então o que ocorre? O exercício, dentro da visão taoísta, o exercício para ser benéfico, ele tem que ser moderado. Você tem que suar pouco, porque suar muito não é bem para o coração, né? Então, o que ocorre? Quando você se pratica o Chen, você desenvolve muita flexibilidade e o relaxamento de tensões. Esses movimentos associados à prática de respiração adequada, o Qigong próprio do Tai Chi, você vai desbloqueando certas tensões, certos meridianos, e por isso ele é saudável. No entanto, tem essa questão mesmo de dizer que é de longa vida, tá? Eu também nunca... mas sem o mito e a mentira, a sociedade não existiria. Ela só existe, Dostoiévski conta exatamente a volta de Jesus, né? Que é um clássico, inclusive Freud usava muito isso, que Jesus voltou e, por sua vez, ele voltou em Sevilha, voltando em Sevilha em plena Inquisição. Aí ele foi preso. E aí o arcebispo virou para ele e disse: você voltou como um homem comum? Nós precisamos do mito, precisamos do mistério, do milagre, exatamente para termos uma pseudo-verdade. Então tem que ser o mito e ser a mentira. Você mesmo que lá em São Paulo, nós estávamos juntos, você mostrou-me a invenção da mentira, que é um filme que faz bastante nós refletirmos sobre isso. E é bom nós tirarmos essas concepções errôneas, porque elas, no meios que não são filosóficos, espirituais, né, são ridicularizadas no meio científico. Aí algumas pessoas dizem assim: o cara é esquizotérico, mistura esquizofrênico com esquizotérico, né? Aí agora diga-me uma coisa: por que o Tai Chi é procurado tanto por intelectuais, pessoas idosas e principalmente mulheres? Talvez por sua facilidade de assimilação, porque como ele não exige uma explosão muscular muito grande, como estilos mais fortes, tipo Muay Thai, Jiu-Jitsu, que são coisas assim mais voltadas para luta mesmo, e hoje em dia mais dentro do contexto esportivo, o Tai Chi ele se adequa bem à pessoa de qualquer constituição física e condicionamento.
Então, o que é que acontece? Você vai desenvolvendo uma movimentação, você vai ganhando uma consciência de corpo, vai ganhando a consciência do movimento em si, e com isso vai trabalhando assim uma reflexão em cima de si mesmo, né? Agora diga-me uma coisa, qual a relação do Tai Chi com o Qigong e com as doenças psicossomáticas? Bem, o Tai Chi com o Qigong a relação é toda. Na realidade, eu costumo dizer que não existe arte marcial sem Qigong. Explique-nos o que é Qigong. O Qigong é o exercício respiratório propriamente dito. Um nadador, um corredor. Um pranayama no yoga. Exatamente. Só com nova abordagem. Exatamente. Aí que eu ia dizendo, um nadador e um corredor, ambos fazem Qigong. Só que cada um faz de uma forma adequada à sua prática esportiva. Então, quem corre desenvolve uma boa respiração, um bom condicionamento cardiovascular, mas é uma respiração totalmente diferente de quem nada. Por isso os triatletas são considerados homens de ferro, né? Porque eles conseguem pegar 3 exercícios completamente diferentes no exercício respiratório, né? Então, dentro do Qigong é justamente isso que ocorre. Cada arte marcial tem o seu Qigong específico. E o do Tai Chi, ele já tem uma função mais de abertura, né, assim, no sentido terapêutico. É uma respiração mais profunda, né, porque você não exige tanto da resposta muscular repentina, né, explosiva. E continuando, ainda voltando à minha pergunta, eu falei sobre a influência corpórea, psicossomática, né? A psicologia, o Jamilton estava falando aqui em outra entrevista, a psicologia dando um reforço à nossa, continuando a nossa pergunta, né, eu falei da parte psicossomática, da relação do corpo e do meio. Conversando aqui com o Jamilton, ele falou-nos da visão antiga da psicologia. Wilhelm Reich, ele por sua vez, que Reich foi engraçado, ele foi expulso da sociedade socialista porque era psicanalista e da sociedade psicanalística porque era socialista. Ele fala de todo o processo das couraças musculares. A posteriori, Alexander Lowy fala de uma nova abordagem da abordagem da psicologia em cima da respiração, baseado no Tai Chi e no Yoga. Mas antes dele, o próprio Grodeck, já que era contemporâneo de Freud, já falava das influências respiratórias, meditativas no corpo. Qual é realmente essa ligação do Qigong, Tai Chi e equilíbrio do corpo humano? Bem, nós sabemos que quando há uma resposta emocional muito forte, a pessoa fica sob tensão, ela toma um susto, qualquer coisa que desenvolve uma maior tensão, a primeira coisa a ser afetada de fato é a respiração. Então, o controle da respiração é um mecanismo, uma ferramenta, na realidade, que pode se usar no sentido de obter um melhor controle. Então, no caso, o melhor controle de si mesmo. Bem, no caso, a pessoa que está passando por um processo desse, se ela ter a oportunidade de fazer um exercício respiratório, no caso do Qigong, voltado para essa finalidade, então ela deverá ter um resultado muito mais benéfico, né? Agora, é uma coisa interessante, conversando com meu professor de chinês, Juan, seu conhece, ele falou-me uma coisa, apesar de novo, né, que eu nunca tinha percebido nesses anos todos de autodidatismo e de estudo sobre a cultura sino, que é chinesa, e nipônica, que é japonesa, a cultura oriental de maneira geral. Ele disse, Zé, não existe lógica aristotélica na China. A visão do pensamento chinês, ele é Laozi, Confúcio, e toda a visão da panteísta de uma relação com a natureza. Não existe religião, não existe filosofia, não existe ciência. Existe sim uma ideologia, um método de vida. O que é que você pode nos falar disso em relação ao Tai Chi? Bem, como eu disse antes, o Tai Chi ele segue basicamente a linha taoísta, né? Então, ele vem da origem Wudang, né? Então tem toda essa pegada taoísta mesmo de convivência com a natureza, não é nem de um retorno à natureza, mas de uma mistura, né?
coordenação melhor entre homem e natureza. Porque A relação osmótica, de atração. Exato. E atração e vivência global. Exatamente, porque o homem é parte da natureza, né? Ele é um microcosmo e dentro dele está... Ele é o macrocosmo dentro do microcosmo. Exato. Tanto o Tsubo, a Tsubo, que é pôr do reflexologia nos pés, a Coro Sujitin, que é acupuntura na mão, o aurículo, que foi criado em 1950 por Nogier, né? Que na verdade não foram os chineses que a desenvolveram. E a língua, né? Aquela coisa que nós vimos lá em São Paulo, o cara botar a agulha na língua, que na minha, eu sou acupunturista, mas não deixo botar na minha, e nem aconselho de botar na de ninguém. Que Jojo Nomoto, que está me ouvindo, não me interprete mal, que ele é meu amicíssimo, é o autor e introdutor no Brasil. Né? Mas a língua tem as relações com o universo, mas eu fico com medo de colocar aquela agulhinha. Né? Mas é uma terapia interessante, porque inclusive nós já fizemos, certo? Assim, agora nós não fazemos a inserção da agulha mesmo, né? Nós tocamos a agulha em alguns pontos. Depois eu tenho até algumas coisas que eu posso estar mostrando para você também, mas você chegou a ver lá também. Vê. Agora uma coisa interessante, que quando eu falo da acupuntura na língua, eu não estou criticando-a. Eu estou te dizendo que eu tenho medo, apesar de ser acupunturista. Não quer dizer que é ruim. Jojo Nomoto mesmo é o pioneiro desse trabalho aqui. Tem um livro, inclusive um livro muito bom. Estava no lançamento do meu livro lá, né? Você estava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, veio me cumprimentar, gosto muito dele. Estou dizendo que eu é que não me adapto à língua, mas o trabalho dele é excelente. Eu conheço os mapas dele, é meu amigo das artes marciais, faz anos que eu conheço. Bem, estamos aqui findando mais uma entrevista, levando sempre dentro da nossa visão paupérrima, intelectiva, uma abordagem sobre a importância do Tai Chi Chuan. Henrique, muito obrigado. Suas considerações finais para que nós possamos finalizar esse nosso quadro, nosso programa. Ok. Tem um professor de filosofia que eu gosto muito, e ele disse certa vez, no meio de uma aula, ele disse o seguinte: viver em sociedade é como fazer sexo com um gorila. Mas eu gosto de citar às vezes isso pelo seguinte, porque na realidade nós temos uma série de práticas, nós temos uma série de técnicas que nós trazemos, importamos de outras culturas, e na realidade muitas vezes nós nos pegamos pensando como adequar o que nós fazemos ao que nós vivemos, né? E no caso do Tai Chi, ele nos deixa bem nos dá essa facilidade de fazer com que o que nós vivemos seja sempre mais fácil, do ponto de vista que ele nos ensina a estar equilibrando cada movimento da nossa vida, cada forma de conviver, na interação com as pessoas e tudo mais. Né? É isso aí. Não vou comentar mais não, porque ele fez uma filosofia bizarra aí, fantástica. Só vou parabenizá-lo e desejar a ele o dobro do que ele me deseja. Espero que seja bom, né? Na Guerra dos Boers, na África do Sul, o Baden-Powell, o fundador do escotismo, ele criou esse pessoal para ser mensageiro e outras tarefas que os soldados não fariam. Então, era uma força paramilitar naquela época. De maneiras que eu assimilei aquilo, e principalmente eu gostava muito, e gosto até hoje, da disciplina. E aquilo fez uma formação em mim, na minha capacidade, no meu desenvolvimento na juventude. Então eu fiz concurso pro público com 17 anos e passei no concurso nacional, primeiro na aeronáutica. Eu estava até fazer o crescimento e o desenvolvimento da pátria. Estamos aqui com o professor Marcos Castro.
Ele que tem uma formação escolástica bem forte, é engenheiro, é graduado em letras, domina vários idiomas, mas tudo isso ele fez aliado ao Exército Brasileiro. Na ativa, ele estava como coronel, deixou o Exército na reserva como general. E na vida ativa aqui no mundo civil, ele passou por várias atividades. Foi diretor de faculdade, foi coordenador de pós-graduação, desenvolveu trabalho com a Unesco, pertence à missão diplomática da ONU e, por sua vez, teve vários cargos de assessoria, chefia e direção no governo estadual. Estamos aqui para conversar. Na aeronáutica. E depois, quando eu soube que tinha passado no Exército também, que eu tinha feito concurso, eu vim então para a escola preparatória em Campinas, onde fiquei 3 anos. Isso deu-se em 1968. Como eu era menor de idade, naquele momento não podia incorporar. Então meu pai e minha mãe, eram vivos naquele momento, naquela época, eles tiveram que me emancipar na justiça para mim fazer a incorporação no Exército Brasileiro, em que eu fiquei 35 anos, 9 meses e 23 dias. Eu percorri todos os rincões da pátria. Que o Brasil são vários Brasis, ele é grande mesmo, a gente que não conhece tanto. Eu tive uma parte, eu tive pelo Exército, outra parte pela Unesco. Você falou isso, o Brasil é vários Brasis. Vários Brasis. Ele é muito grande. Muito grande. O que nos une, né? Com o professor Castro, é um prazer tê-lo aqui, eu admiro bastante, faz anos que o conheço, tivemos oportunidade de trabalhar na universidade juntos, hoje eu sou diretor da Faculdade Einstein, ele é o nosso diretor e faz a coordenação geral da pós-graduação e extensão. Professor, nos fale da sua formação no Exército, o que é que levou a ter esse amor pela pátria e dedicar-se ao Exército Brasileiro? Boa tarde, professor. O que ocorreu na década de 60 é ímpar no Brasil, porque naquele momento eu fui ser escoteiro e fiquei até 15 anos. E o escotismo, desde a sua fundação, as Forças Armadas brasileiras, ou melhor, todas as Forças Armadas do mundo, têm um papel social bastante amplo, porque ela prepara cidadãos para a pátria, mas também ela prepara cidadãos para